Olá, muito boa tarde. TN1 está começando agora com a sexta-feira revirada do avesso, né, meu povo? Cama, sofá, mesas estão nas ruas. Dentro de casa, muita lama, tristeza e, claro, muito medo. Mais de 2.000 pessoas estão fora de casa no Espírito Santo. Famílias que dependem da ajuda do poder público e da solidariedade de todos. Vamos fazer o seguinte, já vamos lá para fora conversar ao vivo com o nosso repórter Luciano Rosetti, que está em Fundão, município que recebeu muita chuva nas últimas 24 horas. Luciano, ainda chovendo por aí, né, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Bruna, amigo e amiga do TN. Boa tarde para todo mundo. Chove muito aqui em Fundão. Vou mostrar para vocês a situação dessa rua aqui. Olha só como é que tá. A rua está completamente tomada pela água. Tem até uma outra equipe de reportagem ali mostrando a situação. Olha só, a situação está muito complicada aqui em Fundão. Você está vendo aquela correnteza ali ao fundo da imagem? Pois é, ali é o Rio Fundão. O rio emendou com a rua. A gente não consegue saber o que é rua, o que é rio. As casas estão tomadas, comerciantes perdendo suas mercadorias. Aqui ao lado mesmo, onde está aquela equipe de reportagem, tem uma distribuidora de bebidas, né? Mais tarde hoje, né, lá no Tribuna Notícias, segunda edição, a gente vai mostrar em detalhes os prejuízos desse comerciante. Mas aqui está todo mundo assustado, nunca choveu tanto em Fundão. Só de ontem para hoje, de acordo com o boletim da Defesa Civil, esse último que foi divulgado às 11 da manhã, choveu quase 110 milímetros. Foi a terceira cidade mais afetada pelas chuvas em todo o estado, mas no acumulado de chuva foi a que mais sofreu, né? Eu estou aqui com o Valfran Nunes, que é da Defesa Civil Municipal, né, Valfran? No acumulado de chuva, mais de 500 milímetros, não é isso? Boa tarde. Se a gente for somar a quantidade de todo milímetro que caiu no nosso município aqui de chuva, nós estamos chegando aproximadamente isso mesmo. E nós já estamos com vários locais, principalmente no interior, totalmente interditados, né, sem acesso, apesar que, embora a Secretaria de Agricultura tente desenvolver um trabalho com máquinas, mas devido às fortes chuvas, o trabalho não consegue ser executado com êxito, né, porque a máquina também não consegue chegar e é complicado. O solo muito molhado, encharcado, e nós temos já aproximadamente 100 pessoas desabrigadas, né, desalojadas, e desabrigadas nós estamos com 2 pontos para receber as famílias e nós temos aproximadamente já 50 pessoas nesses abrigos. Então, só para a gente mostrar aqui mais um pouquinho da situação, o Bruno está mostrando aí nas imagens, né, a força do rio. A água está descendo com muita força. Essa água, ela vai toda lá para Praia Grande, né? Então vai desembocar lá no litoral, lá em Praia Grande. Mas os moradores daqui estão perdendo tudo, está todo mundo assustado. Como eu disse aqui agora há pouco, né? Aqui tem uma distribuidora de bebidas. A gente vai mostrar a situação do dono dessa distribuidora já, logo mais à noite, né, no TN2. Ele perdeu tudo, perdeu toda a mercadoria, cerveja, outras bebidas alcoólicas, tipo cachaça, uísque, vodka, refrigerante também, água. Ele perdeu a mercadoria dele todinha, prejuízo de mais de 100 mil reais. Aqui do lado tem uma casa também. Esse muro aí amarelo, ele está correndo risco de cair. A gente vê aqui mais detalhes aqui na imagem, que tem uma rachadura, né, praticamente de fora a fora, de cima a embaixo. Esse muro aqui, de acordo com a Defesa Civil, corre risco de desabamento. Agora, como é que ficam as outras áreas, né? Vou falar com o Valfran aqui, continuar falando com a Defesa Civil. Como é que ficam, Valfran, as entradas e saídas daqui de Fundão? Devido ao aumento do nível do rio, nós já estamos com praticamente 3 bairros sem acesso, né? O acesso tem que ser o bairro Campestre e o bairro Oli Ramos pela linha férrea de trem, né? Então tem uma passarela lateral que ainda está dando um acesso mínimo, né? Mas o acesso que vai para Santa Teresa, na rodovia José Espíndola, também já está interditado porque o nível do rio subiu e a água já passa na pista nesse momento. E esse rio, Bruna e amigo do TN, ele chegou, né, a subir 8 metros acima do nível normal. Vou mostrar aqui o pessoal que mora nessa rua aqui, ó, todo mundo que mora e trabalha aqui. A galera está toda assustada, está todo mundo muito assustado, muito transtornado com o que aconteceu. Vou tentar falar com o pessoal lá rapidinho, para saber o que se passa, né, com o morador de Viana, como é que eles estão nesse momento. Ô, meu amigo, licencinha, só um minutinho, por favor. Não fala com a gente aqui rapidinho, aqui, ó. Dá uma palavrinha pra gente aqui. Você mora aqui por perto, né? Amigão, nunca choveu tanto aqui em Viana, não é isso? A quantidade de água, eu creio que não. Viana não, perdão, Fundão. Nunca choveu tanto aqui em Fundão, né? Pela quantidade de água,
Eu creio que não. Eu não, moro aqui há uns 15 anos para cá, mas eu nunca vi o limite de água igual está aí hoje, não. Ontem, De assustar, né? É de assustar. Olha, boa sorte para vocês, né? Nosso abraço aqui do TN para todo mundo de Fundão e das outras áreas afetadas também. Vamos continuar mostrando a situação ali, ó. É muito assustadora a cena, Bruna. Olha aqui, o que está acontecendo aqui? A muretinha da ponte que divide, né, a rua e o rio. Olha lá como é que tá ali, ó. Olha a quantidade de lixo que essa correnteza, na verdade, trouxe para cá, né? Além de tudo, além da sujeira, da lama, além da água, né, que está descendo com força, tem muito lixo aqui também, muito lixo descendo. Isso causa um prejuízo danado, assim, e é perigoso também, toras de madeira passando, pedaços, né, de árvores, galhos, lixo de moradores também, né? Então tá tudo muito difícil aqui em Fundão. Choveu, repito, quase 110 milímetros. É a cidade do Espírito Santo, é a terceira cidade que mais choveu de ontem para hoje. E a gente viu ali agora há pouco, né, na entrevista da Defesa Civil, o coordenador municipal ele disse que o acumulado chega até 500 milímetros de chuva, né? Então, assim, a cidade do Espírito Santo que mais choveu de todas, por enquanto, é Fundão. Daqui a pouquinho eu volto daqui de Fundão para mostrar outros pontos que estão sofrendo com essa chuvarada toda, minha amiga. Claro, Luciano, essa imagem de onde você está, ela é impressionante, gente, porque é o seguinte, até o final da manhã de hoje, os moradores estavam conseguindo transitar, passar ali por essa ponte. Então, olha como é rápido, né? O nível de água do rio sobe muito rápido e olha só a correnteza e já se confundindo aí, você não sabe o que é rio, o que é rua, o que é ponte. Então, por isso essa área está isolada, o pessoal da imprensa está ali, claro, porque a Defesa Civil está junto. Mas a gente fica impressionado mesmo com a força da água e com a rapidez, né, como ela sobe. Luciano, daqui a pouquinho a gente retorna e fala mais um pouquinho com você. Você vai dar mais detalhes para a gente. Obrigada aí pelas informações, meu amigo. Olha só, saindo de Fundão, a gente vai para Viana, porque por lá o cenário não é muito diferente não, tá? Já vamos para lá conversar com a repórter Vanessa Calmon. Vanessa, você está aí por Viana desde cedo e muita destruição aí, né, minha amiga? Boa tarde para você. Muita, viu, Bruno? Um cenário muito triste aqui em Viana. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham de casa. A gente está no ponto em que, segundo a Defesa Civil Municipal, é o mais crítico hoje do município, que é Coqueiral de Viana, esse bairro aqui onde a gente está. O que vocês estão vendo aqui, que parece que é um rio, na realidade, isso aqui são as ruas, tá, gente, do bairro. É porque o rio Formate transbordou desde ontem e depois que o rio transbordou, tudo ficou desse jeito aqui. Inclusive, como vocês podem perceber, tem bastante correnteza aqui também. A gente está com algumas moradoras aqui do bairro, por enquanto elas ainda estão em casa, mas estão avaliando, né, a situação, porque o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil já disse que está muito complicado aqui, né? Exatamente, isso aqui já tá passando do limite, nós temos que ficar porque é a nossa casa, né, onde que nós moramos, né, então não tem... Mas nós estamos pedindo a Deus, para Deus um dia eles olhar para aqui, para esse bairro, né? Que eles não olham, né? Só olha quando é tempo de política, eu falo logo assim, não é? Como sempre. Né? E depois acaba ficando esquecido aqui, né, dona Hilda? Como é que foi isso? Que horas que esse rio transbordou? Como é que está a situação de vocês aqui? Então, começou a transbordar, eu acho que era umas 3 horas da tarde, mais ou menos assim. E quando foi à noite, 10, 11 horas, já estava uma situação difícil, né? Minha casa mesmo, nós dormimos dentro da igreja, porque a minha casa está cheia de água até agora. Agora que abaixou a água dentro da igreja também, né? Nós tivemos que espalhar colchão. Teve uma família que dormiu dentro do carro na rua, porque a água também subiu, alcançou a altura das tomadas, tiveram que desligar a energia e dormir dentro do carro. Uma senhora com os filhos, com os netos, dentro do carro na rua ali. E agora há pouco que os bombeiros conseguiram tirar crianças daqui, né, gente? Tinha muita criança e não tem como passar, tá, gente? Aqui é um ponto em que a gente ainda consegue ficar, mas lá pra frente a correnteza é muito grande, né? Não tem como passar. Só com ajuda, corda, porque para lá a água já está acima da cintura já. Pois é, uma situação que, de acordo com os moradores, eles não viviam aqui em Coqueiral de Viana desde 2013. Inclusive, eles já estão comparando essa situação às grandes enchentes que aconteceram no Espírito Santo em 2013. A gente está mostrando para vocês, então, imagens ao vivo de Coqueiral de Viana, um bairro mais crítico do município, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Agora há pouco, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar algumas crianças que estavam em locais de risco, não conseguiam sair de casa. Até para os adultos é difícil passar por aqui. A gente
gente percebe que o rio Formate transbordou e por isso que está dessa forma. Agora, o rio Formate, ele corta outros municípios também da Grande Vitória, como, por exemplo, Cariacica, e por lá a situação também já é muito precária. Inclusive, né, amigos do TN mandaram vídeos pra gente de cachorros sendo resgatados por uma família, porque eles estavam ilhados, estavam num momento ali de risco, que poderia acontecer alguma tragédia. Então as famílias colocaram esses cachorros em cima de geladeiras, usaram outros móveis e objetos para tentar tirar esses cachorros, né, dessa situação de risco. E uma outra situação que chama a atenção da gente também no município de Cariacica é porque a prefeitura estava realizando, né, tentando realizar ali a limpeza do rio Formate para que baixasse esse nível da água e encontrou muito lixo, gente, uma situação muito triste. Quem falou sobre isso foi o prefeito da cidade. Vamos ver no vídeo. Estamos aqui na região 10, Rio Formate, divisa de Cariacica com Viana, e olha as toneladas de lixo que está descendo. Nós precisamos da parceria da comunidade para cuidarmos da cidade. Esse é um dos problemas dos alagamentos nas comunidades às margens do rio. Conseguimos que não houvesse enchente nos demais bairros, mas os bairros próximos do rio têm enchente por esse motivo. Olha a quantidade de lixo. Então está fazendo um apelo para os moradores, tanto de Viana quanto de Cariacica, às margens dos rios, para que não façam isso. Nós temos recolhimento regular de lixo na nossa cidade e tenho certeza que Viana também tem. Então vamos cuidar da cidade, porque juntos nós podemos muito mais, porque quem ama, cuida. Pois é, essa é uma situação muito complicada, né, gente? A gente aproveita para fazer esse alerta de não jogar lixo, né, em local irregular, principalmente na beira do rio, porque quando acontece uma chuva torrencial como essa, não tem outro jeito. Realmente, o lixo atrapalha muito e o rio acaba subindo muito mais do que o esperado. A gente continua aqui, então, em Coqueiral de Viana. Eu fiquei aqui durante grande parte da manhã, rodei outros bairros de Viana também, como Nova Betânia, Vila Betânia, Bairro Industrial. Por lá, o nível da água já baixou um pouco, mas os estragos ficaram, né? As pessoas perderam tudo, moradores colocando já os móveis no meio da rua para depois serem levados. Uma situação de fato muito triste. Aqui onde a gente está nesse momento, o Corpo de Bombeiros já fez o resgate de crianças, principalmente idosos, pessoas acamadas, deficientes que precisavam sair de suas casas. A gente acabou de conversar com 3 moradoras, né, que estão ilhadas, mas neste momento ainda permanecem dentro de suas casas, e a situação é essa, Bruna. Daqui a pouquinho eu volto com você com outras informações. Combinado, então, Vanessa, muita água por aí também, imagem que impressiona, deixa a gente triste, preocupado também com esses moradores que continuam ali, né, na região, ainda na esperança de conseguirem permanecer para tentar resgatar o que eles têm dentro de casa. Mas é preocupante, o nível da água está subindo muito rápido. E a gente fica aí alerta sempre, né? Porque esses moradores correm risco, quem está aí na região corre muito risco, Vanessa. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com você ao vivo aí de Viana para você atualizar mais a gente. A gente vai seguir falando sobre chuva, né, gente, aqui na câmera 1, porque a gente recebeu muitas imagens que chamam bastante a nossa atenção em todo o estado. A gente vai continuar em Viana, porque no bairro Bom Pastor, olha só a situação dessa moradora, a água batendo praticamente no pescoço. A amiga do TN, a Carol, ela relatou pra gente que para sair de casa, só se arriscando assim. Vamos ouvir o que ela fala. Ai, segura! Meu Deus! Onde eu vim parar? Olha só, gente, tá no pescoço. Meu Deus do céu, só Jesus. A água onde está a nossa casa, aqui na rua daqui de casa. Olha a minha casa, como é que tá. Esse modelo aqui, ó. Meu Deus, eu aqui, ó, com água quase no pescoço. Impressiona a água literalmente até o pescoço. Agora, em Coqueiral de Viana, a gente já até tinha visto a imagem, mas bota aí de novo para a gente ver. Os moradores tiveram que fazer uma corrente humana, tá? Eles deram as mãos para atravessar uma rua que estava completamente alagada e eles fizeram isso para eles não serem arrastados aí pela força da correnteza. Todo mundo se ajuda, mas é um perigo muito grande fazer isso, gente, porque a água ela sobe muito rápido, a correnteza ela é muito forte.
mas foi a maneira, né, que os moradores ali encontraram para tentar sair dessa situação, né, sair ali daquela região de perigo. De Viana, a gente vai para Aracruz, chegou a imagem também de lá. Quase 100 moradores de Barra do Riacho se uniram para cavar uma vala para escoar a água do vilarejo. Olha isso, gente, a vala foi aberta em direção ao mar. A intenção é impedir que a água inunde a região. E olha aí, os moradores colocaram as enxadas nas mãos e foram para a praia cavar com as próprias mãos essa areia para ver se conseguiam dar vazão aí para a água, para evitar uma inundação, né, para evitar mais alagamentos pela cidade. A união dos moradores nesse desespero, né, na tentativa de fazer com que os danos, né, das chuvas fortes sejam amenizados ali na cidade. Agora a gente vai para o trecho da BR-101, o quilômetro 170 entre Linhares e Aracruz. A gente fala de novo dele, gente, porque tem atualização da situação por lá. Esse trecho vai seguir interditado até semana que vem, viu? Mudou o prazo. O prazo para a conclusão das obras de reparo era hoje. A gente até comentou ontem, mas esse prazo teve que ser estendido. Essa informação ela foi divulgada pela Eco 101 ontem à noite. Então o tráfego ali de veículos ainda não está liberado por lá. A gente lembra que essa cratera aí se abriu em 2 lados da pista na última terça-feira, já em função aí das fortes chuvas. Também em Linhares, na BR-101, só que no quilômetro 162, tem uma foto aí para a gente mostrar para quem está em casa. A pista está totalmente interditada, ó, por conta desse alagamento. Foi a própria Polícia Rodoviária Federal quem publicou essa informação, quem publicou também essa foto. E a gente aproveita para atualizar, não tem foto, mas a gente informa que a BR-262, o quilômetro 38 em Santa Isabel, região serrana do estado, também está interditada por conta da queda de barreiras. Vou pedir aqui licença para vocês para eu olhar no celular. Eu vou atualizar o Twitter, né, da Polícia Rodoviária Federal, que está sempre trazendo a questão das rodovias, das interdições. Nesse momento, a última atualização da Polícia Rodoviária Federal mostra para a gente 3 pontos da BR-101 que estão totalmente interditados. Esses pontos ficam em Linhares, 2 desses pontos em Linhares e o outro fica em Aracruz, tá? 2 pontos estão com interdição parcial. Esses pontos são em Linhares, o quilômetro 134 da BR-101 e o quilômetro 301 em Viana. Então você que precisa pegar a estrada ainda tem ponto de interdição total e também tem ponto de interdição parcial. Mas dá uma entrada no Twitter da Polícia Rodoviária Federal para você se manter atualizado dessas informações, tá legal? Agora a gente, 12h, 18 minutos, vamos dar uma pausa de falar de chuva, daqui a pouquinho, claro, a gente retorna nesse assunto, mas é porque a gente acabou de receber uma informação importante da polícia sobre um tiroteio com mais de 30 disparos de fuzil. Esse tiroteio teria acontecido agora há pouco, em frente a uma creche no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Essa troca de tiros, claro, assustou pais e alunos que teriam entrado em pânico. Mas as crianças estão bem, viu? Graças a Deus. A gente, segundo informações da polícia, um homem morreu no local. A gente está acompanhando aí a foto dessa movimentação. Essa vítima seria o alvo dos criminosos. A nossa produção, claro, continua apurando esse caso e a qualquer momento a gente vai voltar com novas informações, atualizando sobre esse assunto, tiroteio próximo a uma creche em Vila Velha. Pois é, a gente vê que nem a chuva, né, dá trégua aí nessa violência aqui no estado. Suzy Faria já está aqui com a gente para falar sobre outro assunto, um duplo assassinato que aconteceu na Serra. Ô Suzy, um casal foi morto. De novo isso, minha amiga. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Bruna, que complicação. Ontem nós tivemos 2 duplos homicídios, um outro que quase aconteceu lá em Vila Velha, em Terra Vermelha. Uma das vítimas sobreviveu. E, de novo, um casal. Olha só, o que a gente ficou sabendo aqui, estamos em Vista da Serra, onde o crime aconteceu. Ficamos sabendo que o casal Thaisângela Garcia Nascimento, de 17 anos, e David Almeida de Souza, de 18, chegaram em casa por volta das 5 horas da manhã. Logo depois, 1h30, 2 horas, eles acabaram sendo surpreendidos com 4 homens que entraram na casa deles sabendo de todos os truques para ter acesso ao interior da residência. Qual truque é esse? Você já chegou na casa de alguém que teve que puxar uma cordinha, levantar a alavanca e entrar? Só quem conhece mesmo a casa, já foi algumas vezes, sabe disso, né?
Essa galera sabia. Entraram, arrombaram a porta da sala. A mãe, que estava dormindo no quarto da frente, ouviu o barulho, claro, saiu para saber o que estava acontecendo. Os caras mandaram ela voltar a trancar a porta. Foram para o segundo quarto, onde a informação é que teria a irmã da vítima, do David, estaria dormindo. Eles acordaram, colocaram ela fora do quarto, revistaram o quarto, mandaram ela entrar, ficar de bruços e foram finalmente para onde estava o casal. Lá, sem dó e piedade, dispararam diversos tiros. A informação que nós temos é que foi mais de 40. Você sabe ainda quem seria a vítima? Se o David. A gente está levantando aqui se o casal teria alguma passagem pela polícia, mas ainda não obtivemos resposta. Esse fato aconteceu esse assassinato, por volta de 7 horas da manhã. O delegado Ramiro, aqui da DHPP da Serra, já está no caso, já está levantando todas as informações e é bem capaz que em pouco tempo essas pessoas que executaram esse casal aqui em Vista da Serra sejam presos. Bruna. Tá certo, Suzy, obrigada aí pelas informações. É mais um caso que choca a gente, né? Um duplo assassinato envolvendo aí um casal, mais uma vez no município da Serra. Daqui a pouquinho a gente retorna então com outros assuntos policiais junto com a Suzy. Agora a gente vai falar de mais sequestros em Jardim da Penha, Vitória, tá? Mais mulheres vítimas desse crime. No intervalo de minutos, um criminoso atacou 2 motoristas. As imagens mostram o exato momento em que a professora de inglês de 41 anos está prestes a sair com o carro da rua Ludwig Marcal, quando um homem atravessa e vai direto até a porta do motorista. A vítima até tenta sair do veículo, mas sente medo ao olhar a arma. Em seguida, o homem entra no carro e obriga ela a dirigir. O veículo chegou a sair com ela, colheu a bolsa e materiais pessoais dela, jogou pela janela e logo depois, a metros à frente, ele dispensou a mulher e também saiu do veículo. O segundo caso aconteceu minutos depois, nessa rua de Jardim da Penha. Dessa vez, a vítima tirava o Onix preto da garagem quando foi abordada e também obrigada a dirigir, enquanto os sequestradores a ameaçavam com uma arma. Foi abordada, ela foi obrigada a entrar no veículo com ele e foi levada até um supermercado na região da Reta da Penha, onde ele dali foi levado seus pertences, dali ela ficou junto com seu veículo e ele conseguiu se evadir. Na sequência, os criminosos abandonaram a vítima com o carro e levaram R$7 mil que estavam com ela, além de cartões com as senhas do banco. Mais tarde, os dois ainda conseguiram sacar uma quantia de R$1.000. Os militares registravam a ocorrência aqui no DPM de Jardim da Penha quando um homem que preferiu não se identificar chegou aqui contando que achou a bolsa, os documentos pessoais e o celular da professora de inglês. Ao fazer contato com a vítima, que inclusive estava muito abalada e passou mal, os militares concluíram que possivelmente o suspeito que cometeu os 2 crimes seria o mesmo. Esse não foi um caso isolado em Jardim da Penha. Há pouco mais de 2 meses, uma funcionária de uma escola, grávida de 8 meses, também foi rendida enquanto manobrava o carro na porta de casa. Também, há poucos meses, um outro caso aconteceu. Dessa vez, uma advogada foi abordada ainda na garagem do prédio e também por um homem armado. Essa questão do sequestro relâmpago nos deixou muito preocupados, né? Porque é o terceiro, num período de 2 meses. E aí nós chamamos, né? Nós tivemos uma reunião com a Polícia Civil, tá? Dr. Fabrício Dutra mandou o representante, nós tivemos a reunião com o tenente, com a Polícia Militar, que muito nos ajuda, o Tenente Leal, o Major Isaac, e também com a Guarda Municipal, né? Para quê? Para poder entender melhor essa questão relacionado ao sequestro relâmpago. Quais são as medidas que a gente pode estar fazendo para que isso não vá à frente. Quem tiver informações sobre o suspeito pode denunciar a polícia, claro, através do 181. Olha só, nós vamos voltar ao vivo lá em Fundão, onde o repórter Luciano Rosetti está lá atualizando a todo momento, mostrando o que seria outro ponto de alagamento aí na cidade, né, meu amigo? É com você. Exatamente, minha amiga. A gente está em outra rua do bairro agora, né? Outra rua daqui do município de Fundão. E no interior daqui do município, olha, algumas vacas foram levadas pela enxurrada, né? Pela correnteza.
Tamanha a força da água, a força das chuvas e o volume de água que caiu aqui em Fundão, né? De acordo com a Defesa Civil, segundo o último boletim, foram cerca de 110 milímetros de água que caiu aqui em Fundão, de acordo com o último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. E aqui nessa rua em que nós estamos, não é só vaca que está tentando se proteger da chuva não, ou então, né, nem se proteger não, é sofrer consequências mesmo. Esse conjunto de galinhas aqui, ó, tá ali atrás daquele tonel tentando se resguardar da chuva, coitadinhas, né? Mas olha só como é que tá a situação aqui, ó. Olha a situação do quintal dessa casa. Tá vendo aquela correnteza lá embaixo que o Bruno está mostrando ali, ao fundo da imagem? Também é o Rio Fundão, que está inundado e invadiu aqui todo o quintal dessa casa. Eu vou tentar falar com a moradora aqui. Ô, minha amiga, que situação que vocês estão passando, né? É de Deus, né? Agora é pedir a Deus e seguir em frente, ter força para seguir em frente, porque pedir a Ele pra gente ter força para conseguir tudo de novo. A senhora se chama? Regiane. Regiane, você conseguiu salvar alguma coisa aqui na sua casa? Sim, a minha casa só molhou a parte da cozinha, mas sim, molhou pouco, graças a Deus. Mas meus vizinhos, como você pode ver, perderam praticamente tudo. É isso que a gente vai mostrar agora. Regiane, obrigado. Boa sorte para vocês, viu? Olha só, a rua está numa situação deplorável. Vamos caminhando aqui, ó. Tem um morador tentando salvar alguma coisa ali. Parece que é um móvel, né? Uma mesinha. Enfim, mas a rua está numa situação muito complicada. Muita água, muita lama. A gente vê aqui, ó, os moradores ilhados. Gente que não consegue sair de casa. Quem está em casa está preso e quem está fora não consegue sair. E o pessoal tenta salvar alguma coisa. A gente está pisando aqui na água, tem muita lama também aqui. Essa rua, ela inundou rapidamente, porque como a gente mostrou agora há pouco na casa da Regiane, o rio passa ali do lado, ali atrás, né? Que a gente está vizinho aqui ao rio. Ô amigo, só um minutinho, vamos tentar chegar aqui, ó. Boa tarde, ou melhor, tá tentando ter uma boa tarde na verdade, né? Essa aqui é uma mesinha que vocês estão tentando salvar, não é isso? Não, nem é questão dela, né? A gente usa ela lá embaixo no fundo do quintal, mas é muita coisa. A água virou catisco, como dizem em sentido. E né? Não sei como comentar. Eu sei que a água invadiu e fez tudo. Essa limpeza que a gente está fazendo é para tentar em sentido, mas no dia a dia a gente precisa de muita coisa. Não tem nada em sentido. Tá bom, fazer o quê? É muito complicado. Vou tentar chamar o Bruno aqui rapidinho para a gente tentar mostrar a situação dos moradores aqui dentro da casa. Né? Aqui está muito complicado, moradores perdendo tudo, tentando salvar o que dá para ser salvo, na verdade, né? E a situação aqui é muito complicada. Olha só, a gente entra aqui na casa, já se depara com tapete, colchões, almofadas, os sofás aqui, a televisão, o REC. Tá tudo muito complicado, tudo cheio de lama aqui. Vocês estão tentando salvar o que dá para salvar, né? Desse jeito. Fazer o quê, né? E todos os cômodos da casa estão do mesmo jeito. De A a Z. Esse aqui é um dos melhores que tá. Se você for ver o restante, é de A a Z. O trem é complicado demais. É muito complicado, né? O senhor se chama? Enilton. Enilton. E o restante da casa do Enilton está em situação muito difícil, está deplorável mesmo. Toda a casa aqui, ó. Aqui tem mais um quarto. Olha só aqui que esse quarto eles tentaram salvar, né? O guarda-roupas, enfim, já está condenado. Muita coisa para cima das camas. Nesse outro quarto também a situação está muito complicada. Passando pelo corredor, a gente chega aqui, ó. Aqui tem um banheiro. Banheiro não sobrou nada, na verdade. Ó. Olha só como é que tá. Tudo cheio de lama. Aqui dá para a gente ver o nível da onde a água subiu. Olha aqui, ó. Dá pra gente ver certinho o que está seco e o que está molhado. Tá vendo aqui, ó? A diferença perfeita. Olha onde a água chegou aqui no nível dessa casa, que é uma casa alta, viu? Aqui tem outro quarto, um terceiro quarto, até geladeira, né? Um freezer, sei lá, tá em cima da cama. A situação tá muito difícil, lama para todo lado. Aqui na cozinha, ó, o que deu para salvar, o pouco que deu para salvar, eles estão tentando. Esse refrigerador também é um deles. Mas a situação mais difícil ainda, o que torna a situação ainda mais complicada, é o que acontece aqui no quintal dessa casa, olha. O rio que a gente mostrou naquela outra casa, na casa da Regiane, é esse mesmo rio que está passando aqui. Olha a força da correnteza, a violência das águas que estão passando por aqui. Aqui está muito complicado, né? Aqui está complicado pra caramba. E esse aqui é o quintal da casa deles. Olha a situação que está o quintal aqui. Tá tudo muito difícil. Tinha, na verdade, um campo de futebol. O morador está falando aqui, pedindo para a gente lembrar que tinha um campo de futebol, né? Não é que tem mais, tinha. Tamanha a situação complicada que eles estão vivendo. Vou passar para cá de novo aqui para a gente continuar mostrando a situação que eles estão vivendo. Vem para cá, meu amigo, para a gente poder mostrar aqui também, ó, mais estragos ali.
estão tentando salvar o que dá para salvar, né? Tentar falar com esse amigo nosso que está chegando aqui. Rapaz, tá complicada a situação de vocês, né? Vocês estão salvando o que dá. O que dá, né? Não tem jeito, né? Fazer o quê? Essa chuva é o que a gente salva o que puder, o que pode, né? Muita perda, né? Muita perda. Reconstruir a vida agora, né? Agora é tentar reconstruir a vida. Começar tudo de novo, em nome de Jesus. Senão, não tem jeito, né? O senhor se chama? Antônio Carlos Miranda. Seu Antônio, nosso apoio para vocês, tá bom? O que precisar, a gente está à disposição. E assim, todo mundo está nessa situação. Vamos tentar sair da casa aqui agora para a gente mostrar mais um pouquinho as condições da rua. Olha só, não tem jeito. Eles colocaram uma mangueira aqui, instalaram uma mangueira, mas não tem jeito, está muito complicado. Eles colocaram um rodo aqui também na entrada da casa, mas não tem jeito, amigo do TN, é complicado. Até para a gente trabalhar é difícil. Aqui tem uma calçadinha, tá, Bruno? Cuidado. E aqui tem a rua também, ó. Aqui tem um ponto de descida, viu? Cuidado. Então, assim, a situação é muito complicada ali. Então, ó, tem mais um refrigerador do lado de fora. Todo mundo, Bruna, amigo do TN, tá todo mundo perdendo tudo. Olha só a situação dessa rua. A gente mostrou na primeira entrada ao vivo que a situação estava muito complicada lá do outro lado. Agora a gente está num outro ponto da cidade que atravessa a ponte. A gente atravessou a ponte, chegou aqui e olha só a situação deplorável. A Defesa Civil tentou ali fazer um bloqueio, uma barreira. A gente vê, na verdade, vários pontos, né? Tem um ponto aqui, um segundo lá mais à frente, um terceiro, um quarto, mas está muito complicado, tudo muito difícil. A situação do morador, do munícipe de Fundão, está muito complicada. 110 milímetros de chuva quase, é bastante complicado de saber lidar com isso, né? A cidade precisa de mais estrutura. O prefeito gravou uma entrevista para a gente agora há pouco, falando da situação e da assistência que eles estão tentando prestar. Vamos ver. Nós estamos percorrendo a área rural, que está toda ela interrompida, nós não temos acesso hoje com veículos, entende? E na área urbana, vocês estão presenciando aqui, nós estamos com um bairro interditado, outros bairros também estão inundados. Nós estamos providenciando abrigo para as pessoas que estão desalojadas e desabrigadas. Está havendo uma solidariedade muito boa da comunidade no sentido de fornecer alimentos para essas pessoas, fornecer roupa, agasalhos. E a prefeitura está atenta, decretamos situação de emergência e também criamos um gabinete de crise para que a gente possa estar arrecadando alimentos e ao mesmo tempo prestando informação. Tiramos o serviço médico do PA, que também corre risco de inundação, colocamos numa escola próxima à prefeitura, desde ontem à noite. Enfim, toda assistência social necessária a prefeitura está procurando fazer. Pois é, a gente espera que essa assistência seja prestada o mais rápido possível, porque olha só, o quintal da casa do seu Antônio que a gente entrevistou agora há pouco, olha lá, olha o rio passando ali, não tem condições. A casa do seu Antônio, que está até ali, ó, do lado de fora, é uma casa mais elevada, como você pode perceber, é uma casa mais alta, né? Ela é mais elevada, mas mesmo assim você viu a quantidade de água que entrou, de lama, e até onde a marca da água foi, né? É muito complicado. Vamos continuar aqui percorrendo essa rua, que tem mais moradores ilhados, né? O pessoal dessa casa aqui não conseguiu sair, né? Quem conseguiu sair no momento da chuva não conseguiu voltar depois. A gente vê o portão da garagem aqui, a garagem com certeza está inundada, a situação está muito complicada, muito difícil, muita lama, muita chuva, muita água, 110 milímetros praticamente, é muita água de um dia para o outro. Ô meu amigo, só tentar falar com mais um morador aqui, a situação de vocês está complicada. O que vocês precisam de ajuda imediata aqui em Fundão? Principalmente água, hoje, agora, nem água existe. Faltou água também? Faltou água. Mais uma demanda nova que a gente acabou de descobrir, está faltando água aqui em Fundão. Água. O pessoal toma coisa com água de coisa, Tem muita água do rio, mas a água está suja, está barrenta, como o Bruno mostrou o tempo todo aqui. Água de bebê mesmo. Água de bebê que está faltando? Tá faltando a água de bebê. Faltou. Como é que faz comida também, né? Ao todos, né? Tá faltando tudo. Fala a verdade. Só não a força de Deus, né? Ela vem para nós. Só não pode prejudicar tanto como está prejudicando agora a vida de vocês, né? A gente entende. O senhor se chama? José Luiz. José Luiz. Olha, um abraço para vocês. Um abraço da equipe de reportagem, viu? O que precisar, a gente está à disposição, tá bom? A prefeitura disse que está tentando se mobilizar para prestar assistência para vocês o mais rápido possível. E a gente espera que essa ajuda seja prestada mesmo. Tá bom, seu Zé? Obrigado, viu? Então essa é a situação. Bruna e amigo do TN.
É triste pra caramba a gente ver a água não para de subir, continua chovendo e a água não para de subir. O pessoal dessa casa aqui, ó, perdeu tudo mesmo. Eles não estão mais aqui, eles saíram, né, antes da gente entrar ao vivo. Os vizinhos comentaram com a gente que o pessoal dessa casa teve que sair porque perdeu tudo. É lamentável, é muito triste e infelizmente a previsão, né, Bruna, não é nada boa. Né, minha amiga? Eu volto com você. Esse momento que o Luciano está mostrando aqui em Fundão, ele é muito triste mesmo, porque de madrugada a água já subiu, muita gente já perdeu muita coisa. Aí hoje de manhã a água desceu, deu aquela aliviada, fica todo mundo naquela esperança, né? Vai elevando os móveis, os eletrodomésticos, mas aí agora voltou a chover bastante, o rio está completamente transbordado, né? A água já está invadindo e é aquele momento que a pessoa percebe que vai alagar de novo. Então aqui fica esse sentimento, né, de tristeza, de impotência. Quem está lá está tentando fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento, né, todas essas perdas, mas a prefeitura está aí, como a gente acompanhou na fala do prefeito, já está se mobilizando para prestar assistência, né, a todo mundo de Fundão. Tá faltando até água, né, gente? Nessa hora tá faltando até água potável, então o pessoal por lá tá precisando de tudo. Situação muito complicada em Fundão. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Vai se abrigar também, né? Vocês estão aí desde cedo no meio da água, realmente para trazer informação para quem está em casa. Agora, de Fundão, a gente vai de volta para Viana, tá? Porque a Vanessa Calmon percorreu vários bairros da cidade e segue chovendo muito por aí, né, Vanessa? Infelizmente, né, Bruna? A situação permanece a mesma. A gente percebe, inclusive, que em muitos momentos tem pancadas de chuva. Então, isso é desesperador para o morador que já teve muita coisa aí perdida, já perdeu tudo praticamente dentro de casa. Agora, vendo chuva caindo de novo, já é aquele sentimento de desespero, né? Novamente, será que vai subir ainda mais o nível dessa água? Será que vai entrar dentro da minha casa? A situação aqui em Coqueiral de Viana, para alguns moradores, né, é a seguinte: as ruas estão completamente alagadas, o rio está passando na realidade entre as casas. A gente percebe inclusive uma forte correnteza, mas na casa de alguns moradores a água ainda não entrou, então eles estão dentro de casa analisando a situação, esperando para ver se em algum momento eles vão ter que sair de dentro das suas casas. Mas em algumas outras localidades, aqui mesmo em Coqueiral de Viana, tinham muitas pessoas em situação de risco que precisaram ser resgatadas. A gente tem imagem, inclusive, porque a gente chegou no momento em que o Corpo de Bombeiros estava retirando crianças de dentro de uma casa. Cerca de 6 crianças, mais ou menos, foram resgatadas. Elas não conseguiriam de forma alguma passar por essa correnteza. Para um adulto já está difícil, então imagina para uma criança. O Corpo de Bombeiros ainda resgatou também algumas pessoas que tinham dificuldade de locomoção, alguns deficientes, pessoas acamadas, idosos, para que elas pudessem se abrigar na casa de parentes ou então em algum abrigo que foi disponibilizado pela Prefeitura de Viana. Mais cedo, além do bairro aqui, Coqueiral de Viana, eu estive em outros bairros também do município, né? O município mais castigado aí pelas chuvas no Espírito Santo, apesar de não ter chovido tanto de ontem para hoje, mas ainda assim Viana está sofrendo muito com essa chuva. Eu percorri alguns bairros como Nova Betânia, Vila Betânia, bairro Industrial, e por lá a situação não está muito diferente daqui não. Vamos ver na reportagem. Em Coqueiral de Viana, o cenário era desesperador. Em meio à forte correnteza do rio Formate que passava entre as casas, homens do Corpo de Bombeiros tentavam chegar aos moradores ilhados, entre eles, crianças. Pela dificuldade de acesso, foi preciso usar um bote para chegar às famílias mais distantes. Minutos depois, as crianças foram trazidas até um local seguro. Pode vir aqui, às vezes aqui debaixo aqui. De acordo com os moradores, o rio Formate transbordou por volta das 3 horas da tarde. Desde então, eles estão nessa situação, completamente ilhados. Isso aqui tudo que vocês estão vendo, na realidade, eram ruas. Mas nesse momento não dá para saber mais o que é rio e o que é rua. Muitos moradores ainda não conseguiram sair de suas casas. Estão esperando pelo socorro. Estamos aqui, ó, você está vendo a situação? Tá de cada hora pior e já nós chamamos o bombeiro para poder levar uma família que estava ali irada, que, nossa, só Deus na causa. Tá ruim, né? Tá difícil para atravessar. Como é que é? Criança, por exemplo, não consegue passar? Não, a água tá batendo aqui em mim. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o bairro é o mais crítico do município.
Nosso principal desafio nesta manhã de sexta-feira é ainda o socorro às vítimas. Nós temos algumas famílias que estão precisando ser assistidas em caráter emergencial. Nós estamos mobilizando as equipes. Ontem ficamos até quase meia-noite e conseguimos resgatar quase 30 pessoas. Hoje nós temos uma quantidade de pessoas muito, mas muito menor mesmo, em situação de vulnerabilidade que pode colocar a integridade física deles em risco. Então, daqui a pouco nós estaremos saindo rumo a Coqueiral de Viana e também Nova Betânia para socorrer essas vítimas e assim tentar amenizar a situação. Em Nova Betânia, outro bairro que fica às margens do Rio Formate, a água subiu tanto que a Thaís teve que sair de casa carregada pelo pai. A gente foi tentando tirar mais coisas, né, para não deixar tudo perder, e quando a gente saiu, a água já estava bem alta já. Foi bem triste. Como é que você está sentindo nesse momento? Tá abalado, né, porque a gente perdeu muita coisa, e ver a casa da gente assim, embaixo da água é aterrorizante. Ontem à noite parecia um Titanic, que você ia afundar. A casa dela foi uma das mais atingidas, perdeu tudo. E agora é tentar limpar para depois ver o que sobrou e começar de novo. Até o momento, 177 pessoas estão desabrigadas em Viana. Ao todo, são mais de 1.000 fora de suas casas. A previsão é de que chova até domingo. Nós solicitamos, à Defesa Civil Estadual o decreto de que nós estamos em situação de emergência. Aguardamos a homologação para que isso possa se confirmar. Hoje nós temos por volta de 1.031 pessoas desalojadas, dentre as quais 177 estão distribuídas nos 6 abrigos que nós disponibilizamos aqui no município. Pois é, a gente lembra também, né, que essas pessoas agora vão precisar muito da solidariedade de todo mundo, com doações. As pessoas perderam tudo, gente. Mesmo essas pessoas que estão saindo da casa para casa de parentes, quando elas voltarem para dentro de casa, muito provavelmente elas não vão encontrar nada, né? Vão ter que colocar todos os móveis na rua, vão ter que jogar tudo fora. Aqui onde eu estou, em outro ângulo de Coqueiral de Viana, a gente consegue ter um panorama melhor dessa situação do Rio Formate. Ó, esse aqui, nesse momento, é o Rio Formate, mas um pouquinho à esquerda, a gente percebe que ele transbordou completamente. Aí, agora, onde o Francisco Abreu está mostrando para vocês, é o ponto final de Caçaroca, né, Cariacica. Então, aqui faz divisa com Coqueiral de Viana, é uma divisa entre Cariacica e Viana. E o que a gente consegue perceber é, de fato, que o Rio Formate transbordou completamente. E aí, essa situação que vocês já sabem, né? Inundou vários bairros de Cariacica, vários bairros de Viana também. A gente mostrou, né, toda essa situação crítica em Coqueiral de Viana. Agora as autoridades, né, estão utilizando todos os recursos possíveis para que as pessoas possam ficar em segurança até que o Rio Formate baixe o nível e aí sim elas possam contabilizar os prejuízos e tentar recomeçar, né, Bruna? Sem dúvidas, a gente que perdeu tudo dentro de casa vai precisar de muita ajuda, de muita solidariedade, de muita ajuda do poder público, principalmente, mas a gente ajuda como a gente pode, Vanessa. Obrigada aí pelas informações, então a gente aproveita, né, para ver como é que a gente pode ajudar as famílias que estão fora de casa porque perderam tudo nas chuvas. É o seguinte, a Prefeitura de Cariacica abriu um ponto de arrecadação para quem quiser fazer doações para as vítimas da chuva, né, que está atingindo aí o estado. Esse ponto de arrecadação é o Banco de Alimentos Josué Castro, que funciona, anote aí, na Avenida Glauber Rocha, número 219, no bairro Morada de Santa Fé. O horário de funcionamento é de 8 da manhã às 4 da tarde. Estão sendo arrecadados kits de higiene pessoal, pasta de dente, gente, escova, sabonete, fralda descartável, tem muita criança por lá, material de limpeza, cesta básica também, além de peças de vestuário e também de roupa de cama. Tudo é muito bem-vindo. Já em Viana, essa doação de alimentos, roupa de cama, produto de higiene e limpeza também, pode ser feita no almoxarifado do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do bairro Marcílio de Noronha. A unidade funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Vitória, em Marcílio de Noronha. Tem um telefone de contato, tá aí já na tua tela, mas eu vou falar para você anotar, DDD 27 99 745 1186. De repente, você ligando, né, fim de semana, você até consegue levar alguma coisa por lá também, porque tem muita gente precisando, viu? Solidariedade é muito importante nessas horas. Pausa rápida no TN1 e na volta você vai ver, completou uma semana dos ataques em escolas de Aracruz.
Hoje, mais uma vítima recebeu alta do hospital. Você vai acompanhar também novas informações sobre as chuvas que atingem o Espírito Santo. Agora, imagens ao vivo do centro de Vitória. Tá chovendo bastante, viu, gente? Mas o trânsito tá tranquilo por lá. Não sai daí não que a gente já volta. Uma das professoras baleadas no ataque às escolas de Aracruz recebeu alta agora há pouco. Maravilha, né? A professora Sandra, de 58 anos, está aguardando a chegada da família para deixar o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, onde ela estava internada até hoje. Depois de passar por uma cirurgia, ela se recuperou muito bem e hoje foi liberada para ir para casa, né? Que notícia maravilhosa. A gente fica aqui torcendo para que os outros internados também se recuperem o quanto antes. No Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra, 2 professoras continuam internadas. A Degina Rodolfo Fernandes, de 37 anos, está entubada na UTI. O estado de saúde dela é considerado grave. A outra professora, de 51 anos, teve uma melhora e está na enfermaria da unidade. No Hospital Infantil de Vitória, tem 2 alunos internados. É a Thaís Pesotti, de 14 anos. Ela foi estubada e está na UTI. Outro estudante, de 11 anos, melhorou e já está na enfermaria. A gente segue, claro, torcendo muito que todos eles consigam se recuperar o quanto antes. E bom, né, gente, há uma semana o Espírito Santo acompanhava essa tragédia. 4 pessoas morreram vítimas de um ataque cruel a essas 2 escolas em Coqueiral de Aracruz. Nos últimos dias nós mostramos a dor das famílias que enterraram parentes, pais que perderam uma filha de 12 anos. Nós mostramos também depoimentos de quem sobreviveu a esse atirador que tem apenas 16 anos. Suzy Faria já está por aqui. A Suzy fez várias reportagens na cidade e agora a gente relembra, né, Suzy, esse dia tão sangrento para o Espírito Santo. Bruna, foi um dia, foram matérias, foram contatos com pessoas naquele local que você via no olho o sofrimento de ter perdido amigos, estudantes, alunos, né, as professoras que estavam na sala, de uma forma tão cruel. A educação, a escola, só tem pessoas vulneráveis, ninguém lá usa arma, ninguém usa colete, ninguém consegue se proteger. Então ficam vulneráveis a loucos como esse que entram apenas com a intenção de matar. Entre os depoimentos que nós ouvimos da coordenadora lá do turno da manhã, que estava lá, organizando 70 alunos para uma palestra, ela disse que, ao ouvir os disparos, achou que fosse bombinha. Ao chegar perto, já viu aquela tragédia. A professora Bárbara, se não me engano, disse que o atirador mirava na cabeça de cada pessoa tranquilamente. E nós ouvimos também o nosso colega, o Vitor Zucolotti, ouviu o professor Luiz Carlos, que tentou se defender desse ataque usando um notebook. Foram momentos de terror que o professor relembra e a gente vai ouvir essa fala dele agora. Acho que a gente não está conseguindo Bruna. Ouvir a fala do professor, essa entrevista que realmente foi muito chocante, né? Ele mostra onde ficou a marca da bala no notebook, ficou muito próxima, ficou a milímetros ali de pegar no professor. Ele usou esse notebook para tentar se defender. Agora a Suzy, acho que a Suzy está me ouvindo, a polícia segue as investigações, inclusive para saber se esse adolescente teve ajuda de alguém nesse ataque, né, minha amiga? Exatamente, Bruna. A ideia é saber se há aquele grupo em que se formam essas pessoas que têm o mesmo interesse para cometer esse tipo de crime, principalmente visando a escola e principalmente tendo o bullying, a humilhação como um start. Essa seria a visão deles. Eu tive acesso ao Twitter do rapaz, né, desse adolescente, melhor dizendo, de 16 anos, que fez tudo isso. Nessas publicações que terminaram, se não me engano, no dia 23 de outubro, ele relatava uma série de coisas, algumas até desconexas, do tipo, a cabeça está vazia, não pense em nada, é melhor terminar com tudo isso. Ele até chegou a fazer um comentário no estilo assim, olha, esses estudantes, alunos de modinha, precisam acabar. E ele sempre revoltado dizendo que ele acreditava em demônios, passou a acreditar em demônios porque eles estavam falando com ele, com esse jovem,
através da própria mente. Então, ele estava completamente descontrolado. Só que essas publicações, como eu falei para você, no Twitter dele, pararam em outubro, no mês de outubro. E ele cometeu esse ato aí já no final do mês de novembro. Sabemos também que ele segue preso, apreendido, que os pais já prestaram o depoimento, apesar de toda a surpresa que tiveram. E essas investigações continuam. Agora, para entender se ele foi manipulado a fazer isso. Lembra do caso da baleia azul, em que diversas crianças tinham que cumprir uma série de fatores, né, até chegar ao último, que era o próprio suicídio? Então, ele quer saber se o filho estava acompanhando, se essa pessoa estava acompanhando algum grupo na internet e se ele não teve ajuda de vigia para saber o momento que ele ia atacar, por que ele escolheu aquele dia. E, para nossa sorte, foi justamente um dia que as crianças não estavam na hora do recreio. E, de acordo com a professora Bárbara, ele só entrou ali na sala dos professores. Agora, sabe o que é mais bonito? Em todas as pessoas que eu entrevistei, a Bárbara, a Priscila, elas disseram com um olhar marejado, mas firme, que educação é a paixão delas. Que elas precisam voltar para as salas de aula para continuar esse engajamento. Mas fizeram um pedido. São 300 alunos, 300 pessoas diferentes, difícil de identificar quem está passando por esse problema, e haveria necessidade de uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicólogos, para ajudar a cuidar dessas crianças, para ajudar a identificar quais poderiam ter problemas que os psicólogos poderiam ajudar. Então ela disse isso, e não apenas na escola deles, né, da Primo Beach, mas em todas as outras escolas do país, para evitar que esse tipo de pessoa desenvolva esse pensamento de realizar um massacre, como foi realizado, tendo até como exemplo aqueles que acontecem fora do nosso país. Bruna. Sem dúvida, Suzy, são crianças, adolescentes, são jovens que estão precisando de muita ajuda. Agora ficam aí famílias, né, chorando as perdas de entes queridos que não voltam mais por conta de uma atitude de um rapaz de 16 anos que faz um massacre em 2 escolas. Então fica aí o pedido, né, por mais segurança, o que pode ser feito para que isso nunca mais se repita aqui no estado e em todo o Brasil, tá? Muito triste essa história. Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Bom trabalho para você. Agora a gente fala da reviravolta no caso de um assassinato de um casal em Serra Dourada. A gente mostrou esse caso aqui ontem. A polícia investiga a possível ligação entre esse crime e a morte de uma mulher encontrada na estrada do Dique, em julho. A família de Hernando Ferreira Silva, 39 anos, morto na Serra na última quarta-feira à noite, rodou mais de 1.300 quilômetros para vir liberar o corpo e levar para Goiás, terra natal da vítima. Chegaram de madrugada e começaram uma peregrinação. Ficaram surpresos com uma morte tão violenta. Então, assim, aparentemente era tudo tranquilo, tudo, né, pelo que eles transpassavam para a gente jamais esperava. Hernando tinha várias passagens por tráfico de drogas em diversos estados do país. Chegou a ficar preso por várias vezes e, para surpresa da família, foram informados que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Se realmente ele mexia com isso, ele na cabeça dele ele fazia muito bem feito, né? Porque até então, daqui na cidade nossa, dá 1.350 km. E a gente se falava com ele mais era pelo WhatsApp. O relacionamento com Samira começou há cerca de 2 anos. Para a família de Hernando, ela comentou que era pedagoga e ele estava trabalhando com revenda de veículos. Para a gente, ela falava que era pedagoga, né? Ela trabalhava em meio período aqui no Espírito Santo. A chegada da família de Hernando levantou uma informação importante. Ele foi marido de uma outra vítima de homicídio, Bruna Santos Pinheiro, assassinada em julho deste ano na estrada do Dique. Ele foi casado com a Bruna. Ela foi assassinada realmente, se eu não me engano, em julho, né, desse ano. Ele morou uma época com a Bruna, sim. Ele era ex-marido da Bruna. Bruna teve um relacionamento de 5 anos com Hernando. Eles se conheceram em Goiás e em maio de 2020 foram pegos em uma blitz transportando drogas para Vitória. A prisão aconteceu em Aimorés, Minas Gerais. Bruna foi liberada 10 dias após a prisão e, para cumprir os 6 anos que foi condenada, conseguiu uma prisão domiciliar. Hernando cumpriu pena, chegou a ficar algum tempo preso
e foi liberado. Samira e Hernando se conheceram na cadeia e vejam só, quando ela ia visitar o marido, que foi condenado e preso também por tráfico de drogas e que cumpria a pena junto com Hernando. Em 2020, o casal começou a namorar. Agora vejam só, esses dois homens não são únicos que têm passagem por tráfico. Samira também, e ela já foi presa por isso, em 2021, lá em Rondônia, quando a Polícia Federal desencadeou uma operação chamada de Kryptonita e que tinha também alguns mandados de prisão que teriam que ser cumpridos aqui no Espírito Santo. Essa operação visava coibir o tráfico internacional de drogas entre a Bolívia e o Brasil. O caso será investigado inicialmente pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. As mortes entre Bruna, Samira e Hernando têm um modo de execução parecido. Ambos foram atingidos dentro do carro e em local ermo. Se foi o mesmo assassino, é uma pergunta que a investigação pode responder. Ei, você aí, tá chegando a sua vez de ganhar no Capixaba Cap? No próximo domingo tem um carrão. É um Toyota Corolla GLI automático 0 km. E ainda tem R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio e 10 giros de R$1.000. Não dê bobeira, compre vários Capixaba Cap e concorra a muito dinheiro nesse próximo domingo. Você vai fazer o seguinte, você vai apontar o seu celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revenda aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Garanta já seus títulos e boa sorte! Domingo tem um Corolla no quarto prêmio. Não perca tempo. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Depois da chuva veio a notícia boa, viu? Idosa retirada de casa de helicóptero para fazer transplante recebe o rim doado ontem. Maravilha, né? Sai daí não, a gente volta já. TN1 tá de volta. O socorro veio pelo ar para uma paciente que estava precisando fazer um transplante de rim. A dona Hilda, de 70 anos, foi trazida pelo helicóptero do Notaer de Marechal Floriano até um hospital em Vitória. Ela já estava na fila do transplante e nesta quinta-feira surgiu um doador compatível. O deslocamento por terra ficaria, claro, inviável por causa dos alagamentos e interdições na estrada. A filha acompanhou a mãe durante o trajeto até o hospital. A assessoria do Hospital Evangélico diz que ocorreu tudo bem com o transplante renal da dona Hilda e o estado de saúde dela é estável. 1h05, a gente vai encerrando o TN1 dessa sexta-feira com imagens ao vivo. Agora a segunda ponte está chovendo bastante, ainda em Vitória, mas o trânsito por lá está tranquilo. Centro de Vitória também, pista bastante molhada. Olha, cuidado, viu, gente, com a chuva. Se cuidem, qualquer sinal aí, aciona a Defesa Civil, tá? Beijo enorme para vocês. Até segunda.